Hoje, nossa escala vai pousar nos Estados Unidos, mais precisamente no The Washington Post, um dos jornais mais influentes do mundo. O Post é tradicionalmente considerado um veículo de centro-esquerda com uma linha editorial crítica a líderes populistas de direita. A reportagem que vamos analisar foi escrita por Terence M.C. Coy, correspondente experiente na América Latina, e por Marina Dias, jornalista brasileira também associada a uma visão progressista e crítica em relação à direita política. Ou seja, já sabemos de partida que o olhar da matéria tende a ser mais desconfiado em relação a Jair Bolsonaro. O artigo descreve o julgamento de Jair Bolsonaro como um momento histórico no Brasil. Segundo o texto, nunca antes um presidente ou general havia sido processado por tentar subverter a democracia. O Post destaca que Bolsonaro e alguns aliados militares estão sendo acusados de conspirar para derrubar o resultado das eleições de 2022. A reportagem lembra que os promotores alegam que Bolsonaro elaborou pessoalmente decretos para anular a eleição e até teria aprovado planos violentos contra o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, embora a defesa negue veementemente. Outro ponto forte do artigo é o impacto internacional. Donald Trump, no EUA, se envolveu no caso, chamando o julgamento de caça às bruxas e até impondo sanções e tarifas contra o Brasil. O texto ainda ressalta que a Suprema Corte Brasileira, sob comando de Moraes, se mostrou firme e não recuou diante da pressão externa. Do ponto de vista jornalístico, o Washington Post coloca esse julgamento como um divisor de águas, comparando aos momentos mais marcantes da história autoritária do Brasil, como os golpes de 1964 e anteriores. A matéria é sólida em trazer contexto histórico, lembrando que o país já viveu diversas tentativas de golpe, mas raramente responsabilizou os envolvidos. Porém, é possível notar que a reportagem prioriza as versões das autoridades brasileiras e dos críticos de Bolsonaro, deixando em segundo plano as vozes que o defendem. Isso reflete tanto a linha editorial do jornal quanto a tendência internacional de associar Bolsonaro a figuras como Trump, Orbán e outros líderes da direita populista global. O texto também chama a atenção para a percepção internacional. Enquanto parte do mundo vê o julgamento como sinal de avanço democrático, outra parte levanta suspeitas sobre se o judiciário brasileiro está ultrapassando os limites da imparcialidade. Agora, vamos ao ponto mais delicado. De um lado, a matéria traz elementos que não podem ser ignorados. Se Bolsonaro realmente participou ativamente de uma conspiração para anular as eleições ou até mesmo autorizar violência contra adversários, isso é gravíssimo e precisa ser investigado a fundo. Nenhuma democracia sobrevive se seus líderes questionam sistematicamente as regras do jogo apenas quando perdem. Por outro lado, existe também um argumento consistente de que estamos vivendo uma politização do Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, e em especial o ministro Alexandre de Moraes, tem sido muito ativo em processos contra políticos de direita, aplicando penas duríssimas e, segundo críticos, limitando a liberdade de expressão em alguns casos. Há relatos de censura, prisões preventivas longas e até a cassação de parlamentares, medidas que, embora justificadas por uns como defesa da democracia, são vistas por outros como autoritarismo judicial. Portanto, o que temos aqui é um dilema. De um lado, a necessidade de responsabilizar quem tentou minar a democracia. De outro, o risco de que a própria justiça acabe sendo vista como parte do jogo político. E é justamente esse equilíbrio frágil que faz o julgamento de Bolsonaro ser acompanhado de tão perto pelo mundo inteiro. Se você está gostando do nosso giro internacional, já deixa o like e se inscreve no canal, porque a próxima escala é na Turquia e você não vai querer perder. Nossa próxima escala pousa na Turquia com uma notícia publicada pelo portal Turk Today, um veículo de comunicação turco de linha editorial centro-direita, com foco em política, economia e defesa. A reportagem foi produzida pela sala de imprensa do Turk Today, que cobre principalmente temas militares e tecnológicos. Ou seja, temos aqui um olhar local e especializado
sobre a participação do Brasil em programas de modernização militar e como isso é percebido fora do país. O Exército Brasileiro reduziu sua seleção de fornecedores para 4 finalistas em seu novo programa de família de blindados de Lagartas, destinado a substituir tanques Leopard 1 a 5 BRE, modernizar veículos de combate de infantaria. Entre os finalistas está o Otokar Tupar, veículo de combate pesado turco, que competirá com plataformas europeias como o CV-90 da Suécia, a Skod da Espanha, Áustria e Lynx da Alemanha. A matéria detalha que o Tulpar apresenta design modular, compatível com diferentes sistemas de armas de 7,62 mm a 120 mm, incluindo morteiros e defesa aérea. O veículo também permite integração com a torre Tifakt Mk2 da Leonardo e os primeiros testes de disparo estão previstos para o final do ano. Além disso, o texto ressalta que essa diversificação permite ao Brasil atualizar sua estrutura de forças, modernizar seus blindados e aumentar capacidades de defesa aérea e terrestre, reduzindo dependência de fornecedores tradicionais. A reportagem do Turki Todai é clara e objetiva, apresentando os dados técnicos e estratégicos do programa brasileiro. O foco do veículo é mostrar a competitividade internacional do Tulpar e o estágio avançado de integração, mas sem emitir julgamentos políticos sobre a escolha do Brasil. Do ponto de vista estratégico, essa cobertura demonstra que a Turquia enxerga o Brasil como um parceiro relevante em tecnologia militar, capaz de participar de negociações complexas e optar por fornecedores globais. É interessante notar que a notícia combina informação técnica com implicações geopolíticas, destacando como decisões militares brasileiras têm repercussão internacional. Na minha visão, essa notícia reforça algo que considero fundamental. O Brasil precisa diversificar seus parceiros estratégicos em tecnologia militar. Não podemos depender de um único país ou região, pois isso limita a capacidade de negociação, modernização e soberania tecnológica. O Otokar Tupar é uma opção interessante, mas é o conjunto da estratégia. Considerar múltiplos fornecedores europeus e turcos, que garante que o Brasil tenha flexibilidade e segurança na defesa, além de estimular competição tecnológica, transferências de conhecimento e até potencial produção nacional de componentes estratégicos. Na nossa próxima escala, vamos para o Reino Unido com uma notícia publicada pelo The Guardian, jornal britânico de linha editorial centro-esquerda, tradicionalmente reconhecido pelo compromisso com liberdade de expressão, direitos humanos e cobertura aprofundada de esportes e política internacional. A matéria foi escrita por Sarah Rendell, correspondente de esportes do The Guardian, que cobre eventos de grande repercussão, especialmente esportes coletivos e competições internacionais. O texto oferece uma perspectiva jornalística especializada e imparcial sobre a participação brasileira na Copa do Mundo de Rugby feminino. O Brasil enfrentou a França e foi derrotado por 84-5, mas marcou seu primeiro tri histórico na Copa do Mundo, com Bianca Silva entrando para a história do rugby brasileiro. Apesar da derrota pesada, o momento foi de celebração entre os jogadores, comissão técnica e torcida. A França dominou o jogo desde o início, especialmente com a volta das Krum-Alf Pauline e Bourdon Sansus, garantindo vantagem de 53-0 no intervalo. O Brasil, mesmo sendo estreante e enfrentando adversárias mais experientes, conseguiu marcar seu primeiro tri, o que representa um marco simbólico para a modalidade no país. Em outros jogos, a África do Sul venceu a Itália por 29-24, garantindo a estreia nas quartas de final, enquanto a Irlanda superou a Espanha por 43-27, estabelecendo o recorde de pontos na competição. A cobertura do The Guardian enfatiza o aspecto histórico e simbólico da participação do Brasil. Mais do que apenas o placar, o foco é mostrar evolução, superação e relevância internacional, mesmo diante de adversários muito mais experientes. A reportagem é detalhada e objetiva, destacando estatísticas, momentos-chave e reações de jogadores e comissão técnica. Isso ajuda o público a compreender que, mesmo com derrotas,
significativas, o Brasil alcança feitos importantes que fortalecem a modalidade e a visibilidade do esporte no país. Quando conectamos com a notícia anterior sobre os blindados brasileiros na Turquia, vemos que o Brasil está sendo reconhecido internacionalmente em diferentes frentes, tanto militar quanto esportiva, mostrando que nosso país ocupa destaque em cenários variados, além do futebol. Na minha visão, o Brasil deve se orgulhar dessa participação. Marcar o primeiro tri na Copa do Mundo e competir com os melhores do mundo é um feito que inspira futuras gerações. O rugby ainda é pouco popular no Brasil, mas momentos como esse podem impulsionar o crescimento do esporte. Curiosidade: no rugby feminino, cada tri é celebrado com intensidade, porque o esporte valoriza muito a união e a superação, mostrando que cada ponto conquistado representa trabalho, estratégia e coragem. Essa escala reforça uma ideia que vimos nas notícias anteriores, seja no campo militar ou esportivo. O Brasil tem capacidade de competir e ser reconhecido no cenário internacional, mesmo quando enfrenta desafios significativos. E assim finalizamos nosso giro internacional de hoje. Passamos pelos Estados Unidos, com o julgamento histórico de Bolsonaro, pela Turquia, acompanhando a modernização militar do Brasil, e pelo Reino Unido, celebrando a primeira conquista histórica da nossa seleção de rugby feminino. O que essas três notícias nos mostram é que o Brasil nunca passa despercebido no mundo, seja na política, na defesa ou no esporte. Cada escala revela desafios, conquistas e oportunidades que merecem nossa atenção. Se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas escalas internacionais. E claro, comenta aqui embaixo qual dessas notícias chamou mais a sua atenção hoje. Queremos saber sua opinião. Muito obrigado por acompanhar mais uma edição do Escala de Notícias. Até a próxima escala, onde continuaremos viajando pelo mundo para trazer as histórias que fazem o Brasil estar nos holofotes do planeta. Fique informado, com análise clara e uma pitada de curiosidade.